Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para abordarmos o assunto da nossa segunda lição, que tem por título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. O objetivo geral da nossa lição é a missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Os objetivos específicos da nossa lição é apresentar a mulher no plano de Deus, descrever a criação da mulher e apontar a missão da mulher. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bem, amados, a nossa lição, ela tem como introdução mostrar o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, a nossa lição nos declara que a mulher é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companheira idônea e sábia. Queremos lembrar para os irmãos que a obra de Deus foi concluída com a criação do homem e o homem precisava ser completado. A mulher não é um mero acaso, a mulher, tanto como o homem, foram o complemento da criação de Deus. Vale salientar que a mulher, no plano de Deus, que é o nosso primeiro ponto da lição, com a sua participação na criação, Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. A mulher, desde o início, já estava nos planos de Deus. Quando no sexto dia, a lição nos informa, da criação, Deus anunciou a criação do ser humano. Tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquela, a humanidade seria impossível. Deus tomou uma decisão. E que decisão foi essa? A decisão de Deus foi formar a mulher. E como Eva foi formada? A lição nos diz que a formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Você pode encontrar esta citação
em Lucas, capítulo 3, e o versículo de número 38. Ao contemplar a solidão e a tristeza de Adão, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. E Deus toma uma decisão. A Bíblia diz: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade, na primeira pessoa do plural, quando a Trindade disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada. A Trindade se reúne para criar o homem. Portanto, o verbo fazer na primeira pessoa do plural. Façamos. Com a mulher foi diferente. A decisão foi única, foi singular. Quando o verbo aqui está no presente, na primeira pessoa do singular, quando Deus toma aquela decisão e diz: far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. É importante essa questão, onde muitos países que não têm este conhecimento bíblico menosprezam a mulher. Tratam a mulher em segundo plano, tratam a mulher como se fosse uma coisa qualquer. Mas a mulher foi uma obra-prima também da parte de Deus. O Senhor Deus tomou a decisão só, única, e disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, que esteja como que diante dele. É muito importante esta questão, porque a mulher, ela sempre foi e sempre será uma pessoa necessária na vida do homem. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O segundo ponto da nossa lição vai falar da criação da mulher. Como ela foi criada? A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Diferente do homem, Deus ele toma do pó da terra, do barro, e faz aquele boneco de barro, e a Bíblia nos diz que ele sopra em suas narinas. A lição passada nós estudamos sobre isso. E ali Deus dá fôlego de vida àquele boneco que Deus fez, e ali a Bíblia nos diz que o homem torna-se alma vivente. Com a mulher foi diferente. A mulher foi criada de uma maneira toda especial. Deus usa o método de cirurgia. Deus dá uma anestesia no homem, não é? Faz um procedimento cirúrgico e o Criador resolve tirar uma das costelas de Adão, ele já adormecido. Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne, conforme Gênesis 2:21. A cirurgia, ela foi bem sucedida, e mais sucedida ainda a plástica, que foi perfeita, que não deixou marca
nenhuma no homem. E daquela costela que Deus, ele tira do homem, ele faz ali a primeira engenharia genética. E o que é que Deus faz? Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Entenda bem, o homem foi criado e a mulher foi formada. Observemos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Ainda podemos salientar que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes, criou-a como uma esposa autônoma e consciente de sua existência na missão do mundo. O nosso subsídio bibliológico nos mostra que havia um aspecto da criação de Deus que não estava totalmente satisfatório. O fato de o homem ainda estar só. Versículo 18. E Deus conclui, não era bom. Não é bom. Porque na mente de Deus, Deus entendia o seguinte, que o isolamento é prejudicial. Por dedução, a relação social, ou seja, o companheirismo é bom. Por conseguinte, Deus determinou fornecer ao homem uma adjutora que esteja como diante dele. Literalmente, uma ajudante que lhe correspondesse. Alguém que fosse igual e adequada para ele. Uma ajudante certa que o completa. É isso que o homem necessita. É isso que o homem precisa. Uma mulher para completar. Por isso que muitos por aí, de certa forma, querem condenar essa questão de matrimônio, condenar casamento, mas foi uma instituição criada, formada por Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O terceiro ponto da nossa lição vai nos falar a respeito da missão da mulher. E a lição destaca 3 subpontos: a missão da esposa, a missão de mãe e a missão como súdita do reino de Deus. A mulher no plano de Deus, ela, juntamente com o homem, conforme a palavra de Deus nos mostra, que foram criados por Deus para exercerem algo muito importante para nós cristãos. O casamento, que exige pelo menos 3 padrões que precisam ser respeitados para que haja harmonia no lar e, consequentemente, seja resolvido o problema da solidão. A união de um homem e uma mulher, ela precisa ser uma união monossomática, uma união monogâmica e uma união indissolúvel. Vejamos, a união monossomática, mono, que quer dizer um, mais soma, que quer dizer corpo, Deus, de um ser, fez 2, conforme Gênesis 2, 21 e 22. E de 2, macho e fêmea, Deus tinha em mente, com o casamento, fazer um apegar-se ao outro. Porque o texto diz, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Logo, Adão e Eva poderiam ser considerados não apenas um corpo, mas como 2 almas e espíritos unidos pelos laços conjugais. A segunda união é a união monogâmica. Mono, um,
mas gamos, casamento, monogamia, é o sistema de constituição familiar pelo qual o homem tem uma só mulher e a mulher um só marido. A monogamia é o padrão divino para o casamento. Fora disso, é antibíblico. O apóstolo Paulo foi enfático quanto ao casamento monogâmico. E ele diz em 1 Coríntios 7:2, cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. A terceira união é a união indissolúvel. A Sagrada Escritura nos revela que no projeto de Deus, o casamento é indissolúvel e apegar-se-á a sua mulher. Gênesis 2:24, a parte B. A expressão apegar-se, no hebraico, significa grudar-se, esconder-se, usado no hebraico moderno no sentido de colar, aderir. Traduz uma forma substancial de cola e também as ideias mais abstratas de lealdade e devoção. No uso do texto de Gênesis 2:24, reflete o significado de um objeto, pessoa, ser único ao outro. A minha esposa, sem entender hebraico, ela sempre citou a minha pessoa carinhosamente chamando de meu grude. E realmente ela está com razão, porque o casamento, a união indissolúvel, mostra realmente aquela questão de apegar-se, de grudar-se. E eu sou feliz por ter a minha esposa como uma pessoa que vivemos apegados um ao outro, vivendo esta vida santa que Deus nos deu. Quero concluir dizendo que o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. A humanidade jamais seria feita se não fosse a união de um homem e de uma mulher. A humanidade jamais teria sucesso se a união não fosse da maneira que Deus resolveu fazer. Sozinhos e isolados, o homem e a mulher tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, à semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. A lição ainda nos diz que a mulher deve ser vista e tratada como co-herdeira da vida eterna. Que Deus em Cristo vos ajude, que Deus em Cristo vos abençoe e que tenhamos no próximo domingo uma ótima escola bíblica dominical. A paz do Senhor para todos.